Reunião de Luiz Inácio Lula da Silva com Rosa Weber. Atenção, hein? Para a imagem que chega agora. Vejamos aí na imagem. Temos a presidente do Supremo Tribunal Federal com Luiz Inácio. Eu vou silenciar um pouquinho para ver se a gente consegue ouvir algo. Pode ir mais, pode ir mais. Vem mais calmo, para pegar os ministros aqui para não ter. Pode ir. Vamos passar mais? Vamos abrir mais. Teremos o início desse encontro. Por enquanto a gente não conseguindo ouvir muita coisa. A imprensa também ali envolvida, tirando algumas fotos. Temos Luiz Roberto Barroso, temos Rosa Weber. Ao lado do presidente da República temos o vice-presidente, ministro da Defesa, ministro da Justiça, Fernando Haddad também, ministro da Fazenda presente, ministro Alexandre Padilha também presente, Dias Toffoli, ministro do STF, neste que é o primeiro encontro, então, entre os três poderes. Vamos ouvir um pouco? A gente não consegue, por enquanto, ouvir o que está sendo dito, mas estamos totalmente atentos aqui, porque naquele momento tem a movimentação, né, Gustavo Uribe? Muita gente falando ao mesmo tempo, a imprensa também presente e a presença, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Se a gente conseguir ficar com a imagem lá do local da reunião, só para acompanhar a movimentação, enquanto eu converso aqui com o Gustavo Uribe. O que você tem de informação para a gente, Uribe? O que a gente pode salientar, se a gente puder colocar as imagens novamente, aquele é o gabinete da Presidência da República. Ele está intocado, diferentemente do resto do Palácio do Planalto. Por quê? Por dois fatores. Quando os golpistas entraram no Palácio do Planalto, um pouco antes, estavam no estacionamento do Palácio do Planalto, alguns oficiais do Gabinete de Segurança Institucional trancaram o gabinete presidencial. E aí você tem uma porta de proteção, que é uma porta blindada, é um vidro blindado. Isso fez com que o gabinete presidencial não fosse invadido. Além disso, Gonçalves Dias, que é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, conseguiu chegar rapidamente na sede administrativa do governo ontem, ainda quando os golpistas e criminosos estavam entrando no Palácio do Planalto, e conseguiu recolher alguns documentos que estavam na escrivaninha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso garantiu que o ambiente ficasse intocável. É interessante a gente perceber que essa é a primeira reunião, então, de 3 presidentes de poderes da República. Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, temos Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Palácio do Planalto. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, chegará no final da tarde. Neste momento, a discussão, pelo que me dizem, é sobre a reação institucional dos 3 poderes, uma combinação que foi feita ontem de que eles irão despachar nas sedes dos poderes, mesmo com a depredação, para fazer um aceno público de que atos terroristas não irão abalar as instituições democráticas, e também a data de votação do decreto. O decreto de intervenção federal no Distrito Federal, na segurança pública, precisa de aprovação do Congresso Nacional, apesar de ele já estar em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União. Isso vai acontecer nessa semana. Rodrigo Pacheco, inclusive, já convocou uma sessão extraordinária durante o recesso parlamentar. Agora há pouco, começou uma outra reunião de lideranças partidárias do Senado Federal. Ela está sendo feita por videoconferência, porque muitos senadores não conseguiram chegar em Brasília, também para marcar como será essa votação. Algumas informações que a gente tem de última hora, Elisa. O Ministério da Justiça disponibilizou um e-mail para as pessoas que tiverem informações a respeito dos terroristas. Então, o e-mail eu vou ler para vocês: denuncia@mj.gov.br. De novo, denuncia@mj.gov.br. Se você mora em Brasília ou outro estado do país e você tem informações das pessoas que invadiram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, vocês podem informar por meio deste e-mail. Uma outra informação: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não virá a Brasília para a reunião com Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acabei de falar com a assessoria de imprensa dele. O que foi informado? Que ele tem uma agenda atribulada em São Paulo. Está focado em acompanhar a situação em São Paulo. E também terá encontros para discutir a situação das chuvas no estado, que houve um volume muito grande de chuvas, inclusive afetando Araraquara. Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem em Araraquara.
Outra informação que nós temos é que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, fez um sobrevoo sobre os pontos de manifestações no estado paulista e não há, por enquanto, nenhuma depredação ou algo que saiu fora do controle da Polícia Militar de São Paulo. Também falei com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ele informou que sim, decolará do Rio Grande do Sul para Brasília para a reunião com Luiz Inácio Lula da Silva. Nós ainda não temos uma informação sobre Romeu Zema, governador de Minas Gerais, mas estou falando aqui com o pessoal do governo mineiro e trago a informação, caso ele confirme ou não, a vinda a Brasília para a reunião de Luiz Inácio Lula da Silva com os governadores do país.